O silêncio como força. Existe um tipo de força que não grita. Um tipo de coragem que não precisa de aplausos. Em um mundo onde todos falam demais, os sábios escolhem o silêncio. E nesse silêncio, removem o excesso, atitudes, pessoas, hábitos, desejos. Você já parou para pensar o que deveria sair da sua vida, sem alarde? Neste vídeo vamos percorrer 10 coisas que os grandes mestres da filosofia, de Sêneca a Epicteto, nos ensinam a abandonar em silêncio. A primeira coisa a tirar em silêncio, a necessidade de aprovação. Sêneca dizia: a alma que vê a si mesma não precisa de testemunhas. Quantas decisões você já tomou apenas para agradar? O estoico entende: viver para os outros é morrer um pouco a cada dia. Elimine esse peso, sem gritar, sem justificar. Apenas vá. Segunda coisa, o apego ao passado. Marco Aurélio nos lembra que o passado é fumaça. Viver nele é desperdiçar o agora. Quem carrega mágoas, fracassos e culpas como medalhas, nunca avança. Solte o que passou. Ninguém precisa saber. O silêncio do desapego é um grito de liberdade. Terceira, a comparação constante. Você não precisa ser melhor que ninguém. Precisa ser melhor que ontem. Epicteto disse: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem. A vida do outro não é parâmetro. Sua medida é interna. Tire a comparação e ganhe paz. Quarta, a pressa de provar algo. No fundo, quem tenta provar algo ainda duvida. O estoico não grita conquistas. Ele caminha em silêncio. Os frutos falam por ele. Então, em vez de mostrar resultados antes da hora, cultive raízes profundas. Cresça no escuro. Floresça quando for tempo. Quinta, a necessidade de responder tudo. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo ataque exige defesa. O sábio observa e escolhe o silêncio como escudo. Sêneca dizia: nada é mais honrado que um coração em paz. Tire o impulso de revidar. Às vezes, o silêncio é a resposta mais alta. Sexta, a ânsia por controle. Você não controla os outros, nem o tempo, nem os ventos. Só o que faz com o que sente. A filosofia estoica ensina: aceite o incontrolável com serenidade. Tire o desespero de comandar tudo, e verá que a ordem surge onde há entrega. Sétima, o medo da solidão. Quem não suporta a própria companhia sempre dependerá de ruídos. Os estoicos buscavam o recolhimento. Era lá que ouviam a razão. Tire o medo de estar só. Não por orgulho, mas por sabedoria. Aprenda a se bastar. O mundo muda quando você muda dentro. Oitava, as palavras em excesso. Falar demais enfraquece a ação. Falar demais entrega planos. Falar demais revela inseguranças. O estoico pesa cada palavra. Ele entende que o silêncio é território sagrado. Elimine o discurso inútil. E veja como a sua presença se torna mais densa. Nona, o desejo de ter razão sempre. Quantas guerras nascem da vaidade? Quantas amizades morrem por orgulho? Os sábios sabem: vencer uma discussão e perder a paz não é vitória. Tire o ego do centro. Abrace o erro. Aprender é maior que convencer. Em silêncio, ceda. E cresça. Décima, as pessoas que drenam sua energia. Há relações que são âncoras, outras, asas. O estoico escolhe com quem divide o tempo, sem brigas, sem drama. Apenas vai, em silêncio. Tire quem te atrasa. Deixe ir. E perceba como o ar fica mais leve e o caminho mais claro. Tudo isso, todas essas coisas, você não precisa anunciar. Não precisa publicar. O crescimento real é silencioso, invisível aos olhos, mas estrondoso dentro da alma. Como dizia Epicteto, procure ser antes de parecer. Não mostre, seja. E isso basta. Você percebeu? O estoicismo não é sobre resistir ao mundo com força bruta, mas com sabedoria. É sobre tirar, simplificar, enxergar o essencial. E fazer isso em silêncio. Porque é no silêncio que as maiores revoluções acontecem. As externas são barulhentas. As internas transformam. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja pronto.
pronto para esse silêncio, para essa transformação, para essa nova jornada. Não se preocupe com os olhos alheios. A jornada estoica é para quem escolhe a clareza da alma acima do barulho do mundo. A cada coisa que você elimina, você se encontra. A cada silêncio escolhido, você escuta mais a sua verdade. E se isso ressoou em você, então você já sabe. Esse canal é para você. Aqui, caminhamos com propósito, com consciência, com estoicismo. Canal Nós Estoicos. Inscreva-se agora. Ative o sino para não perder reflexões que mudam a forma como vemos o mundo. E comente. Qual dessas 10 coisas você mais sente que precisa tirar da sua vida em silêncio? Seu comentário pode ajudar outros também. Agora retornaremos para nossa reflexão. Continue conosco e entenda a importância de se eliminar essas 10 coisas em silêncio. O mundo grita, redes sociais gritam, as expectativas gritam. Mas o sábio aprende a escutar o som mais importante, o silêncio interno. Porque é nele que mora a clareza. É nele que os grandes homens tomam suas decisões. E é nele que nasce a liberdade que não depende de ninguém. Viver é escolher o que carregar. É tirar pesos invisíveis. O estoico entende que não há honra em suportar o que não é necessário. Há sabedoria em abrir mão, em soltar, em dizer não. Mesmo que só para si mesmo. Não há liberdade sem renúncia. Não há paz sem silêncio. Cada coisa que você elimina em silêncio é uma semente de força. Você para de mendigar atenção. Para de discutir por ego. Para de reviver dores. O silêncio cura. Mas cura quem escolhe parar de se explicar. Parar de justificar tudo. Parar de pedir permissão para ser leve. Os estoicos não viviam para aplausos. Viviam para a verdade. E a verdade muitas vezes é calada. Simples, discreta. Ela não se impõe, apenas é. É por isso que eles fascinavam. Porque enquanto todos gritavam para aparecer, eles silenciavam. Para ser. Você sente que precisa mudar? Ótimo. Mas mude em silêncio. A mente barulhenta atrai distrações. A mente silenciosa constrói destino. Comece cortando o que te diminui. Depois, elimine o que te desvia. Por fim, remova o que te entorpece. E tudo isso, sem alarde. Silêncio não é fraqueza, é estratégia, é escudo, é revolução interna. Um homem silencioso é mais perigoso que 1000 homens barulhentos. Porque ele já venceu onde importa, dentro. E quando você vence dentro, o mundo começa a perder o poder sobre você. Então hoje, faça isso. Escolha o que vai tirar da sua vida. Escolha o que vai calar. Escolha onde vai pôr sua energia. E faça isso no escuro, em silêncio. Porque quando a luz acender, o mundo vai ver a diferença. Sem que você precise dizer uma palavra. O quarto veneno silencioso. A necessidade constante de validação. Quantas vezes você já fez algo esperando um aplauso? Uma curtida? Um reconhecimento? Epicteto diria: se você quer ser livre, seja indiferente à opinião dos outros. Isso não significa ignorar todos, mas sim não viver sob o olhar do público. Porque quem depende do eco não sabe o som da própria voz. Você está vivendo ou apenas tentando agradar. Abandone o peso da comparação. Ela corrói a alma lentamente. Sêneca alertava: enquanto invejamos os outros, ignoramos os próprios dons. A vida não é corrida de 100 metros. É uma travessia pessoal. E quando você compara, perde o foco da sua missão. Em silêncio, corte esse hábito. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas ser fiel ao seu caminho. Deixe de lado a pressa de chegar. Marco Aurélio escrevia: o tempo é um rio de acontecimentos. E o que vem até você, vem no tempo exato. A ansiedade é uma ilusão de controle. Quando você silencia a pressa, descobre que o presente é suficiente, que cada passo, mesmo lento, é um avanço, e que quem caminha em paz chega longe, mesmo que demore mais. Tire da sua vida, em silêncio, a culpa eterna. O estoico aprende com o erro, mas não vive nele. O arrependimento deve ensinar, não aprisionar. Epicteto dizia: o que aconteceu não pode ser mudado,
Mas a forma como reagimos a isso, sim. Não carregue o ontem nos ombros. Use-o como alicerce. A vida não espera os arrependidos, ela segue com os decididos. Corte o ruído do excesso de informação. Nem tudo que chega aos seus olhos é conhecimento. Sêneca já advertia: estar em todos os lugares é estar em lugar nenhum. Hoje, o desafio é se proteger do que chamam de conteúdo. Fique com o que te edifica, o que te transforma. Em silêncio, bloqueie aquilo que ocupa espaço, mas não acrescenta nada. Livre-se da expectativa de controle absoluto. O estoico vive com base no que pode controlar, e solta o resto. Faça o que estiver ao seu alcance. Aceite o que vier depois, dizia Marco Aurélio. A angústia nasce do desejo de moldar tudo, mas há forças que não se dobram. Aceite, confie. Soltar é um ato de força, não de fraqueza. Remova em silêncio a necessidade de vencer discussões. O verdadeiro sábio não disputa ego. Ensina com exemplo. O mundo precisa de menos vozes altas e mais almas profundas. Às vezes, o silêncio é a maior resposta. E quem realmente entende, sabe. Convencer alguém não vale mais do que manter a própria paz. Saia da obsessão com o passado. Ele já foi. Marco Aurélio escreveu: você vive como se tivesse 1000 anos. Mas não. Só temos este. Cada instante que você revive mágoas, deixa de viver o agora. Liberte-se, não em público, não com gritos, mas no íntimo da sua alma. Esquecer não é fraqueza. É sabedoria. Deixe a busca por perfeição. Ela paralisa. Sêneca dizia que é melhor tropeçar do que ficar parado. Você nunca estará 100% pronto, mas pode começar com 60, pode melhorar com 70 e aprender com 80. A vida não espera a perfeição. Ela floresce na ação. Em silêncio, solte esse ideal. E apenas ande. Desligue o piloto automático. Viver sem consciência é existir por reflexo. Os estoicos buscavam presença. Observavam o que pensavam, o que sentiam. Faça isso também. Questione suas reações. Interrogue seus impulsos. Não viva como uma engrenagem. Em silêncio, desperte para si mesmo. Ainda dá tempo. Elimine a necessidade de ser compreendido por todos. Nem todos estão prontos para te entender. E tudo bem. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Quem tem visão mais alta não deve esperar a aprovação de quem ainda rasteja. Em silêncio, aceite a incompreensão como parte do seu caminho. Abandone a ideia de que sua dor precisa ser validada. A dor é real, mesmo que ninguém veja. Marco Aurélio enfrentava crises e lutas profundas no império, mas escrevia para si mesmo: suporte a dor. Ela passará. Você não precisa justificar seu sofrimento. Apenas atravessá-lo, com coragem e fé. Corte da sua vida a urgência por respostas imediatas. Nem tudo será claro agora. E muitas vezes, o silêncio é a resposta. Sêneca dizia que o tempo revela a verdade. Espere com paciência. Nem sempre a mente entende na hora, mas a alma sabe. A verdade, cedo ou tarde, brilha, mesmo que comece em sombra. Tire a necessidade de agradar todos. O estoico vive conforme a virtude, não conforme a expectativa alheia. Quem tenta agradar todos, perde a si mesmo. Em silêncio, defenda seus limites. Seja gentil, mas firme. Seu valor não está nos aplausos, está na firmeza do seu propósito. Remova a culpa por descansar. Muitos confundem descanso com preguiça, mas até o guerreiro precisa de trégua. Marco Aurélio dormia cedo para renovar-se. Epicteto ensinava que o corpo precisa de cuidado. Em silêncio, valorize seu descanso. Ele não é fuga, é preparo para continuar. Deixe de alimentar pensamentos destrutivos. Você não é refém do que sente. Pode observar seus pensamentos, questioná-los, transformá-los. Sêneca disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Em silêncio, troque medo por consciência. A mente, treinada, torna-se sua aliada, não sua prisão. Abandone em silêncio a pressa de ser notado. O que é verdadeiro floresce mesmo sem aplausos. Os maiores sábios não buscavam fama, apenas verdade. A árvore cresce em silêncio antes de dar sombra, e você que escolheu o caminho do crescimento deve confiar. O tempo mostrará o fruto.
Corte a raiva contida. Ela não é sinal de força, é veneno. Marco Aurélio lutava contra esse impulso e registrava em seu diário: a melhor vingança é não ser igual a quem te feriu. Perdoar não é esquecer, é libertar. Em silêncio, solte o que te prende ao rancor. E respire outra vez. Tire da sua alma a necessidade de estar certo. Às vezes, ser feliz exige mais humildade do que ter razão. Sêneca dizia que é sábio quem cede quando a razão o pede. Em silêncio, aceite mudar de ideia. Crescimento vem quando reconhecemos o quanto ainda não sabemos. Elimine o medo de recomeçar. A vida é feita de ciclos. E o fim de um caminho é o início de outro. Marco Aurélio via a morte não como tragédia, mas como transformação. Em silêncio, abrace seus recomeços. Eles são dádivas disfarçadas de perdas. Você não está atrasado, está renascendo. Deixe de viver para provar algo. Nada é mais exaustivo do que tentar justificar sua existência. O estoico vive para si, diante dos deuses e da virtude. O resto é vaidade. Em silêncio, solte essa necessidade. A verdadeira força vem de dentro, e ela não precisa de plateia. Corte o excesso de palavras. Os sábios falam pouco, mas dizem muito. Epicteto aconselhava: fale apenas o necessário. Em silêncio, escute mais. Observe mais. E quando falar, que suas palavras carreguem intenção. O mundo não precisa de barulho, precisa de sabedoria. Abandone a pressa de curar tudo. Algumas dores são longas, mas cada passo na direção da cura é vitória. Sêneca dizia: o tempo é o melhor remédio. Em silêncio, abrace seu processo, sem culpa, sem comparação, apenas com leveza e fé. Livre-se da dúvida sobre o seu valor. Você não é o que dizem, nem o que você teme. É muito mais. Marco Aurélio, mesmo imperador, lembrava-se: você tem poder sobre sua mente. Em silêncio, recupere sua grandeza. Você não está perdido, está em construção. E por fim, tire o medo do silêncio. Ele é onde o espírito grita e a alma escuta. Em um mundo de ruído, o silêncio é resistência. Valorize-o, abrace-o e transforme-o em solo fértil. Se essas palavras tocaram algo em você, curta, compartilhe e comente abaixo. Qual dessas 10 coisas você já decidiu tirar da sua vida em silêncio? Junte-se ao canal Nós Estoicos e fortaleça a alma com sabedoria milenar. Silêncios que libertam. Nem todo crescimento faz barulho. Aliás, o verdadeiro amadurecimento é quase sempre silencioso. A árvore não faz alarde ao criar raízes profundas. Assim também é a evolução interior. E como dizia Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. Silencie e aprenda. Tire do seu caminho a necessidade de aprovação. A vida não é uma eleição. A alma não depende de votos. Marco Aurélio escreveu: a opinião dos outros é um eco que vai e volta, mas a verdade é aquilo que permanece em pé. Viva conforme seus princípios, não conforme as palmas. Corte o hábito de remoer conversas antigas. Elas são como portas trancadas que insistimos em abrir, mesmo sem saber se há algo lá dentro. Sêneca advertia: a preocupação é como pagar juros de uma dívida que você não deve. Liberte-se, em silêncio. O passado não precisa de replay. Abandone o medo de perder. Tudo que é passageiro, um dia partirá. O estoico não se apega, ele agradece. A esposa de Epicteto partiu. Sua perna foi quebrada por um mestre cruel, mas ele ainda assim ensinava. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Elimine a obsessão por estar certo. Há mais sabedoria em reconhecer uma falha do que em sustentar um erro. Em silêncio, revise suas certezas. Marco Aurélio aconselhava: aceite de bom grado ser corrigido se estiver errado. Essa é a atitude do verdadeiro sábio. Corte da sua alma o orgulho silencioso que impede pedir ajuda. Pedir apoio não é fraqueza, é humanidade. Até Sócrates, símbolo da sabedoria, fazia perguntas. Não por ignorância,
mas por saber que a verdade se constrói no diálogo. Em silêncio, derrube essa muralha do ego. Livre-se da pressa de viver tudo agora. A sabedoria exige tempo. O vinho nobre não é feito na urgência. O estoico aprende que o caminho é o próprio destino. Sêneca dizia: apresse-se lentamente. Em silêncio, caminhe. A velocidade não importa. O que importa é a direção. Remova a necessidade de ter todas as respostas. Às vezes, as maiores lições vêm da dúvida. Em silêncio, habite a pergunta. A incerteza é o berço do autoconhecimento. Marco Aurélio anotava em seu diário: não fuja da dúvida. Viva com ela até que a luz chegue. Tire o costume de se justificar o tempo todo. Você não deve explicações para viver em paz. O que é íntegro dispensa defesa. Como dizia Epicteto, não expliques, mostra. Em silêncio, viva com tal coerência que suas ações sejam seu único argumento. Abandone a dependência do futuro. A vida acontece agora. A ansiedade nos empurra para um tempo que ainda não chegou. O estoico sabe que o momento presente é tudo o que temos. Não deixes que o futuro te preocupe, dizia Marco Aurélio. Em silêncio, abrace o agora. Desista da comparação silenciosa, aquela que acontece no fundo da mente quando você vê o sucesso alheio. A inveja é uma admiração não trabalhada. Marco Aurélio dizia: o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Em silêncio, celebre os outros como se fossem você. Elimine a cobrança por perfeição. A beleza está no imperfeito que resiste. Até o mármore mais nobre carrega rachaduras. Sêneca lembrava: errar é humano, persistir no erro é tolice. Em silêncio, abrace seus limites. A virtude está na intenção, não na perfeição. Afaste-se da ilusão de controle. Não controlamos o tempo, nem os outros, nem o amanhã. O único império que nos pertence é o da mente. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e outras que não. Em silêncio, escolha bem o que carregar. Apague o medo de recomeçar. O novo sempre assusta, mas também cura. Recomeçar em silêncio é uma das formas mais corajosas de viver. Marco Aurélio ensinava: a vida é feita de ciclos. O importante é como você lida com cada um deles. Silencie a voz interna que diz que você não é suficiente. Essa voz mente: você já é. A natureza não cria obras incompletas. Sêneca dizia: ninguém é inútil. Até o que parece fraco tem força em outra área. Em silêncio, abrace sua singularidade. Desfaça-se da necessidade de vencer sempre. Às vezes, perder é o maior ganho. A derrota nos ensina o que a vitória esconde. Epicteto dizia: prefira perder algo externo a perder sua integridade. Em silêncio, aceite os tombos e levante-se com honra. Corte a resistência ao sofrimento. Ele faz parte e nos forja. É na dor que a alma cresce. Sêneca, que enfrentou o exílio e a morte, dizia: a adversidade revela o gênio. Em silêncio, suporte e transforme dor em sabedoria. Deixe ir a falsa ideia de que felicidade é constante. Não é. Ela é feita de instantes, de presença. O estoico aprende a se alegrar com o essencial. Epicteto dizia: quem quer tudo, nunca tem nada. Em silêncio, seja grato pelo pouco. Abandone a urgência de ter razão. Em discussões, às vezes, a paz vale mais. O sábio sabe quando se calar é mais valioso do que vencer. Marco Aurélio anotava: aquele que está em paz consigo não precisa provar nada ao mundo. Deixe para trás o peso da culpa eterna. Errar é parte. Carregar eternamente a culpa é um castigo desnecessário. Epicteto dizia: corrija o erro e siga. Em silêncio, perdoe-se. A alma não foi feita para viver algemada.
Tire da vida o excesso de distrações. O foco é o que separa os sábios dos ansiosos. Sêneca advertia: a vida é curta, não a gaste com o que não importa. Em silêncio, escolha o que merece sua atenção. Prepare-se para mergulhar em uma história que parece saída de uma tragédia grega. Mas é real. Um dos momentos mais emblemáticos da filosofia estoica aconteceu no auge da tirania de Nero, quando o filósofo Sêneca, outrora conselheiro do imperador, foi acusado de traição. O que se seguiu foi uma das demonstrações mais poderosas de equilíbrio, honra e desapego da história. Agora você conhecerá a última lição de Sêneca, não com palavras, mas com atitude. Silencie a pressa, respire fundo e ouça. Roma, século I. O império vivia em tensão. Nero, instável e paranoico, desconfiava até das sombras. Sêneca, seu ex-mentor e filósofo respeitado, era admirado pelo povo e, por isso, passou a ser visto como ameaça. Acusado de participar de uma conspiração, foi sentenciado à morte, sem julgamento. A sentença era clara: suicídio forçado. Mas como um verdadeiro estoico reagiria diante da injustiça? Sêneca não suplicou, não implorou clemência. Ele pediu apenas tempo para se despedir dos amigos e da esposa. Com serenidade, preparava-se para morrer, como vivera, com honra. Com os olhos firmes e voz tranquila, começou a ditar suas últimas palavras. Falou sobre liberdade interior, sobre não temer aquilo que não depende de nós. Até seus algozes ficaram em silêncio. Era como se o próprio tempo parasse diante da força de sua alma. Ao ver sua esposa querer seguir o mesmo destino, Sêneca pediu que ela vivesse, que levasse adiante os ensinamentos, que o sofrimento não fosse fim, mas semente. Esse gesto, em meio à dor, mostrava o poder do autocontrole, da compaixão e da firmeza. Os relatos contam que suas últimas palavras foram de gratidão à filosofia. Disse: tudo o que aprendi me prepara para esse momento. Morreu como viveu, ensinando. Em silêncio, sua partida ecoa até hoje. Uma verdadeira aula sobre como morrer, vivendo. Essa história não é apenas sobre morte, é sobre domínio próprio. Sêneca poderia ter gritado, resistido, chorado, mas escolheu a compostura, a dignidade. A verdadeira liberdade está na mente, e nenhum imperador pode tirá-la de nós. Nos dias de hoje, em meio à pressão, ansiedade e injustiças silenciosas, a história de Sêneca é um lembrete. Você pode perder tudo, menos sua postura. É ela que define quem você realmente é. O que você faria se soubesse que o fim chegou? Fugiria? Reclamaria? Ou enfrentaria como um sábio, de pé? A morte de Sêneca não é só um episódio. É um espelho. Que tipo de alma você está cultivando? Mesmo diante da morte, Sêneca preferiu ensinar. Seus discípulos o observavam em silêncio, absorvendo cada palavra. A dor era real, mas não dominava. Seu corpo sangrava, mas sua mente permanecia ereta. Ele transformou o fim em lição. E lições, quando verdadeiras, não morrem. Ao ver o mundo ruir ao redor, Sêneca nos lembra: a única estabilidade possível está dentro de nós. Nem fama, nem ouro, nem poder. Apenas virtude. E virtude se prova quando tudo nos é tirado. Esse é o núcleo do estoicismo: viver com pouco, sofrer com dignidade. Enquanto outros buscavam sobreviver a qualquer custo, ele aceitava o destino com postura. Não podemos controlar o que nos acontece, mas sempre como responderemos. Essa era sua filosofia. E ali, em silêncio, demonstrava que a teoria encontra seu valor na prática.
Você não precisa esperar o fim para ser como Sêneca. A cada manhã, uma escolha se renova. Viver como reativo ou como consciente. Sêneca escolheu a consciência. Ele sabia que o mundo lá fora não podia ser controlado, mas o mundo interior, esse era seu. Quando algo ruim acontece, você grita ou medita. Quando alguém trai você, você se vinga ou se afasta em sabedoria. O estoico não ignora a dor. Ele a entende, a sente, mas não se afoga nela. Sêneca sangrava, mas não perdeu sua clareza. Isso é força. E se tudo que você tem fosse levado agora? E se sua liberdade fosse arrancada? Você se desmancharia? Ou se manteria firme? Esse é o ponto da filosofia estoica. Preparar-se, não para evitar a dor, mas para enfrentá-la com nobreza, sem perder sua essência. A grandeza de um homem não está em quantos o aplaudem, mas em como ele morre. Sêneca morreu em casa, sem multidões, sem espetáculo. Mas sua calma ecoou mais alto que qualquer festa do imperador. Era o triunfo silencioso da virtude sobre a tirania. As palavras dele ainda soam como espada. A adversidade é a ocasião para a virtude. E quantos fogem dela? Mas é justamente nesses momentos que mostramos quem somos. A filosofia estoica não é consolo barato. É armadura para tempos difíceis. Sêneca não pediu mais tempo. Não renegou seus princípios. Ele apenas viveu. Até o último segundo foi o que sempre foi. Um homem de ideias firmes, que preferiu morrer com honra do que viver com vergonha. Essa coragem silenciosa ainda ecoa. Ao olhar para a sua história, pergunte-se: como você gostaria de partir? Com medo, arrependido, instável? Ou com serenidade, sabendo que viveu o que acreditava? Não espere o fim para começar a viver bem. O estoico começa agora. Aqui. Quando tudo ao redor perder sentido, você será o que cultivou no silêncio. Sêneca foi fruto de meditações profundas, de anos de autoanálise, de escolhas simples. Enquanto outros viviam distraídos, ele construía dentro de si uma fortaleza. O verdadeiro herói não é o que conquista reinos, mas o que domina a si mesmo. Sêneca não tinha exércitos, mas tinha um império interior. Você pode construir o seu. Comece com silêncio, autodisciplina e reflexão. O resto virá por consequência. O mundo moderno busca likes, barulho, validação. O estoico busca o oposto: paz interior, clareza, presença. O fim de Sêneca é um lembrete de que a glória não está no palco, mas na alma tranquila. E a alma tranquila se conquista no dia a dia. Quantos discursos você já ouviu que pareciam grandiosos, mas vazios? Sêneca não discursou. Ele viveu. Sua morte foi a maior de suas frases. Porque a verdade, quando encarnada, fala por si. Que a sua vida fale mais alto que suas palavras. O mundo está em crise. Sempre esteve. Mas você não precisa estar. Enquanto todos correm, pare. Enquanto todos gritam, silencie. Enquanto todos apontam, observe. Ser estoico é caminhar na contramão. E é nessa contramão que se encontra a verdadeira liberdade. Você está disposto a ser como Sêneca, a suportar a dor com compostura, a ser leal aos seus valores até o fim, a não negociar sua essência? Se a resposta for sim, então você está mais perto da filosofia do que imagina. O caminho começa com uma decisão. Se essa história tocou sua alma e sua consciência, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Comente abaixo o que mais te impactou nessa trajetória. E se ainda não está conosco, inscreva-se no canal Nós Estoicos. Aqui, cultivamos força, consciência e silêncio. No próximo bloco teremos uma reflexão sobre a história. Nos acompanhe.
Sêneca não morreu. Ele ensinou até o último suspiro. O que para muitos seria desespero, para ele foi mais uma oportunidade de ser exemplo. Ele não enfrentou a morte tentando fugir dela. Enfrentou como um velho conhecido, como alguém que entende que o fim não é tragédia, mas conclusão de um propósito bem vivido. Ele poderia ter suplicado, gritado, acusado, mas optou pelo silêncio firme, pela presença serena. Foi fiel aos seus princípios, mesmo diante da maior das pressões. E aqui está a primeira lição. Quem constrói sua alma com virtude não será abalado nem pela espada de um imperador. Sêneca entendeu cedo que a verdadeira liberdade não está nas leis, mas na mente. Sua cela nunca foi prisão, pois seus pensamentos eram vastos como o céu. A morte que o império impôs para ele foi só mais uma prova de que viver bem é mais difícil e mais nobre do que simplesmente continuar vivo. Imagine viver de forma tão íntegra que o mundo inteiro pode ruir ao seu redor, e você permanece. Imagine ter tamanha convicção que nem mesmo a morte consegue intimidar. Sêneca não era apenas filósofo, era um guerreiro da consciência, um soldado do silêncio. Quantos hoje se vendem por migalhas, por status, por aceitação? Sêneca recusou tudo isso para morrer em paz. A pergunta que fica é: quanto da sua vida é realmente sua? E quanto você tem cedido para sobreviver, quando deveria viver com coragem? O estoicismo que Sêneca viveu não era teoria de livros. Era a prática diária. Ele treinava sua alma para o incontrolável, preparava-se em tempos calmos para os dias escuros. Por isso, quando o pior chegou, ele já estava pronto. E você estaria? Na hora final, ele não pensou em bens, em fama, em legado material. Pensou em manter a calma, em transmitir verdade, em mostrar que a vida não se mede pela duração, mas pela intensidade de escolhas conscientes. Uma existência digna é uma obra de arte silenciosa. Sêneca não morreu de forma comum. Morreu como viveu, ensinando. Sua serenidade foi seu último sermão. Seus últimos minutos foram mais eloquentes do que anos de discursos, porque a coerência é a fala mais alta que um ser humano pode ter. A tragédia é que muitos estão vivos, mas já desistiram. Vivem presos a rotinas que não escolheram, morrendo em prestações. Sêneca nos mostra que viver exige esforço, que paz interior é conquista, não presente, que honra não se herda, se constrói. Sua morte foi injusta, mas não fracassada, porque fracassar é não ser fiel a si mesmo, e Sêneca jamais traiu sua alma. É por isso que lembramos dele hoje, não por ter sobrevivido, mas por ter vivido com coragem diante da lâmina. A sua vida é cheia de convites ao medo, à reação impulsiva, à fuga. Mas o estoico não foge. Ele observa. Ele sente, mas não se afoga. Ele pensa, escolhe, age. Ser estoico é ser presente. É viver como se cada minuto importasse, porque importa. Talvez você esteja vivendo em silêncio, mas não por força interior, e sim por medo. Esse silêncio não é sabedoria. É prisão. Sêneca ensina o silêncio da mente forte, do espírito calmo, da alma liberta. Esse é o silêncio que salva. Não espere que o mundo mude para encontrar paz. Não espere que a dor passe para ser forte. Sêneca nos mostra que a grandeza vem no meio do caos, que a luz se vê melhor na escuridão, e que, mesmo no fim, ainda dá tempo de ser exemplo. O que você está fazendo com seus dias? Está apenas tentando sobreviver? Ou está lapidando sua alma como quem prepara algo eterno? O tempo passa, mas o que você faz com ele, fica. Sêneca viveu pouco, mas vive até hoje em cada um que aprende com ele.
Se essa reflexão falou contigo, compartilhe nos comentários. O que você precisa tirar da sua vida em silêncio? Curta, compartilhe. E se você busca mais força e lucidez, junte-se ao canal Nós Estoicos. Continue conosco. A seguir um pequeno estudo sobre Epicteto, se for do seu interesse, seguiremos meu nobre. Epicteto nasceu por volta de 55 d.C., em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia. Desde jovem foi escravizado e levado a Roma, onde serviu a Epafrodito, um poderoso liberto de Nero. Mesmo em cativeiro, dedicou-se ao estudo da filosofia, especialmente a estoica. Sua condição não o impediu de buscar o domínio de si mesmo e da razão, princípios centrais da escola estoica. Mesmo sendo escravo, Epicteto demonstrava tamanha disciplina que impressionava os mestres estoicos. Quando obteve liberdade, fundou uma escola de filosofia em Nicópolis, na Grécia. Ele mesmo nunca escreveu nada. Suas ideias foram anotadas por seu discípulo Arriano nos livros Discursos e no famoso Manual de Epicteto, leitura essencial da filosofia estoica até hoje. Epicteto ensinava que não podemos controlar os eventos externos, apenas nossas reações a eles. Isso incluía dor, injustiça, perdas e até a morte. Ele dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa ideia ecoa até hoje, principalmente entre os que buscam paz interior em meio ao caos do mundo moderno. Diferente de outros filósofos estoicos que vieram de famílias nobres ou posições elevadas, Epicteto falava com a voz da humildade. Sua visão era prática, voltada para o cotidiano. Ele não buscava impressionar com palavras difíceis, mas transformar o caráter. Para ele, o maior triunfo do homem era o domínio sobre si mesmo. Epicteto não temia a dor. Há um relato em que seu mestre cruel torceu sua perna até quebrá-la. Epicteto, calmo, disse: você vai quebrá-la. E quando quebrou, apenas comentou: eu avisei. Essa postura estoica diante do sofrimento o tornou símbolo de resiliência e clareza, algo que muitos buscam, mas poucos alcançam. Epicteto não temia a dor. Há um relato em que seu mestre cruel torceu sua perna até quebrá-la. Epicteto, calmo, disse: você vai quebrá-la. E quando quebrou, apenas comentou: eu avisei. Essa postura estoica diante do sofrimento o tornou símbolo de resiliência e clareza, algo que muitos buscam, mas poucos alcançam. O cerne da filosofia de Epicteto está no conceito de dicotomia do controle. Ele dividia a vida em dois campos, o que depende de nós e o que não depende. A saúde, riqueza, reputação, tudo está fora do nosso controle. Mas nossas escolhas, opiniões e desejos, isso sim, é responsabilidade nossa, e é aí que começa a liberdade real. Para Epicteto, a liberdade era interna. Um homem pode estar preso, ferido ou pobre, mas ainda assim ser livre, se dominar seus pensamentos. Ele afirmava que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Essa ideia ressoa fortemente em tempos de ansiedade, redes sociais e comparações sem fim. Ele criticava o apego. Dizia que devemos amar as pessoas como se amanhã elas fossem partir, não por frieza, mas por sabedoria. Lembre-se de que você é um ator num drama que o diretor escolheu. Aceite seu papel. Para ele, a aceitação era um poder silencioso, uma chave para a serenidade. Epicteto valorizava a autodisciplina acima do prazer. Não rejeitava o prazer em si, mas condenava ser escravo dele. Rejeitava vícios, vaidade e desejos descontrolados. Se você deseja ser invencível, então não entre em competições nas quais você pode ser vencido, dizia. Escolha onde investir sua energia. Mesmo sem ter riqueza ou fama, Epicteto formou discípulos influentes. O mais famoso deles, o imperador romano Marco Aurélio. Em suas meditações,
Marcos cita Epicteto diversas vezes. Esse elo entre o ex-escravo e o imperador simboliza a força da filosofia. Ela alcança mentes, não importa o berço ou o trono. Epicteto pregava o silêncio como virtude. Falar demais para ele era sinal de descontrole. Ele ensinava: seja mais interessado em agir do que em falar sobre como deveria agir. Essa máxima é valiosa num tempo em que todos têm uma opinião, mas poucos têm coerência entre o que dizem e o que fazem. Ele via a morte com serenidade. Dizia que temer a morte é ignorância, pois tudo que nasce, um dia morre. Não é a morte que devemos temer, mas viver indignamente. Para Epicteto, viver bem é morrer tranquilo, e morrer não é tragédia, é apenas o fim de um ciclo que nunca foi nosso para controlar. Arriano, seu discípulo, o descrevia como alguém sereno, simples, mas com autoridade moral incontestável. Epicteto não ostentava vestes luxuosas, nem morava em palácios. Sua riqueza era interna. Quem o ouvia saía transformado. Não porque ele impunha, mas porque suas palavras revelavam a verdade. Ele acreditava que a filosofia era para viver, não apenas para estudar. Filosofia sem prática era inútil. Não diga que é filósofo, viva como tal. Exortava. Essa honestidade brutal inspirava, desafiava e, por vezes, chocava. Mas era sincera. E isso, num mundo de máscaras, vale mais que ouro. Mesmo nos dias atuais, livros como Manual de Epicteto são best-sellers entre jovens, líderes e buscadores de paz. Sua linguagem direta e profunda toca quem já sofreu, quem cansou de correr atrás do que não importa, e convida à coragem de olhar para dentro e assumir o controle da própria alma. Epicteto nos lembra que o estoicismo não é frieza, mas liberdade. Não é dureza, é clareza. Ele não ensinava a suprimir emoções, mas a não ser governado por elas. Isso muda tudo. Ele dizia: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. Somos o que escolhemos ser, mesmo sob pressão. A escola de Epicteto durou até sua morte, por volta do ano 135 d.C. Mas seu legado nunca foi enterrado. Em tempos de império e ruína, sua voz resistiu. E hoje, mais de 1000 anos depois, continua ecoando em livros, palestras, redes sociais e vídeos. Onde houver busca por verdade, Epicteto vive. Relembre, você pode escolher seus pensamentos, pode aceitar ou recusar o que te acontece, pode não reagir quando esperam que você exploda. Essa é a força do estoico. Essa é a força de Epicteto. Ele não quis mudar o mundo, quis mudar a si mesmo, e isso bastou para mudar os outros. Nos dias em que tudo parece escapar das mãos, as lições de Epicteto nos ensinam que o essencial nunca dependeu do exterior. A verdadeira vitória é não se perder diante das derrotas. Ele mostrou que, mesmo escravo, era livre. E que, mesmo calado, dizia mais do que 1000 discursos. O verdadeiro campo de batalha, para Epicteto, não era o mundo exterior, mas o coração humano. Ele ensinava que a mente é a única fortaleza invencível. Se você protege seus pensamentos, ninguém pode te ferir de verdade. Essa filosofia moldou soldados, líderes e até monges. Afinal, quem domina o próprio interior já venceu o caos do mundo. Ele alertava sobre o desejo desenfreado. Quando desejamos o que não depende de nós, tornamo-nos escravos. Essa frase ecoa em nossas buscas por sucesso, validação e prazer. Epicteto nos convida a silenciar o ruído da ambição cega e a focar no que realmente importa: a paz de espírito. A humildade era central para Epicteto. Ele via o orgulho como armadilha.
Aquele que se gaba por saber muito é, na verdade, o mais ignorante. O verdadeiro sábio, dizia ele, sabe que ainda precisa aprender. E por isso, vive em constante exercício de autoconhecimento, sem vanglória, sem máscaras. Quando falava sobre perdas, Epicteto era direto. Se você ama algo, esteja pronto para deixá-lo ir. Essa ideia não é cruel, é libertadora. Ele nos preparava para aceitar a impermanência como parte da vida. Só assim podemos amar sem apego e viver sem medo da perda. Ele não buscava conforto, mas virtude. Em sua visão, a felicidade verdadeira nasce do alinhamento entre razão e ação. Não basta saber o que é certo, é preciso praticar. Para Epicteto, cada escolha cotidiana era um exercício filosófico. E cada ação, uma revelação de quem realmente somos. Ele dizia que a riqueza é útil, mas nunca essencial. Que a fama é volátil, mas a integridade é permanente. Epicteto era avesso à ostentação. Ele vivia com pouco, falava com clareza e ensinava com autoridade. Seu legado atravessa séculos, porque toca o que não muda, a alma humana em busca de sentido. Nas crises da vida, ele sugeria uma prática simples: pausar e perguntar. Isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com coragem. Essa pausa, esse espaço entre estímulo e resposta, é onde habita a liberdade. E quem entende isso, nunca mais será refém das circunstâncias. Epicteto via na adversidade um mestre silencioso. Quando algo nos fere, temos duas escolhas: reclamar ou crescer. Ele escolhia a segunda. Para ele, cada dor era um convite à transformação. E cada fracasso, uma chance de demonstrar virtude. É assim que o sofrimento vira sabedoria. Ele acreditava que o maior bem não é viver muito, mas viver bem. E viver bem, para ele, era viver com razão, dignidade e propósito. Seja tolerante com os outros, exigente consigo mesmo, ensinava. Essa frase resume seu método: empatia para fora, rigor para dentro, sem desculpas, sem projeções. Em tempos como os nossos, barulhentos, acelerados, ansiosos, as palavras de Epicteto brilham como faróis. Ele nos lembra que o silêncio interior é um escudo, que a liberdade começa no pensamento e que o homem sábio nunca é vítima do mundo, mas seu observador mais lúcido. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo em Epicteto tocou seu espírito. Talvez seja a hora de aplicar. Escolha um ensinamento. Só um. Viva-o hoje. E observe. A mudança não começa com o mundo. Começa com um pensamento, uma decisão. Como diria Epicteto, você é um pequeno universo em si mesmo. Cuide dele. Você já parou para observar o que controla sua vida? Será que são suas escolhas ou os acontecimentos ao seu redor? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A reflexão começa por aqui. O caos está fora, mas a paz começa dentro. Vivemos nos preocupando com o que o outro vai pensar, com o futuro que não chegou, com o passado que não volta. Mas o estoicismo nos convida a um retorno ao presente. Epicteto não tinha posses, mas tinha liberdade. A liberdade de pensar, escolher, e não se perder no que não depende dele. Quantas vezes você permitiu que uma palavra te ferisse? Quantas vezes se sentiu vítima de algo que, no fundo, não merecia tanta energia? A reflexão estoica é clara. Não é o outro que te fere. É você quem dá poder a ele. É você quem alimenta a mágoa ou a transcendência. Tudo pode ser tirado de você, exceto uma coisa: sua atitude diante da vida. Pode faltar dinheiro, podem te trair, podem te esquecer, mas ninguém pode te impedir de agir com virtude.
A força que constrói o sábio é invisível. Ela se chama constância. Epicteto era um escravo e nos ensinou sobre liberdade. Muitos são livres, mas vivem como escravos das emoções. O verdadeiro prisioneiro não está atrás das grades, está preso ao orgulho, ao medo, à necessidade de aprovação. Liberte-se disso. Silencie. Observe. Se quer ser invencível, dizia ele, então não lute por aquilo que está fora do seu controle. Essa frase resume toda uma filosofia. Quantas batalhas você escolheu, sem perceber que a guerra era contra você mesmo? O sábio escolhe as guerras certas. Pare por um instante e ouça o que não está sendo dito. Sinta a respiração. Observe seus pensamentos como nuvens que passam. O que é essencial permanece. Todo o resto é ruído. Aprenda a viver entre o caos e a serenidade. Não reagir é uma forma poderosa de agir. Se você quer transformar sua vida, não espere grandes revoluções. Comece por pequenas renúncias. Renuncie ao orgulho de querer ter sempre razão. Renuncie ao desejo de controlar tudo. Renuncie à pressa. O estoico entende que grandeza começa no silêncio. A verdadeira disciplina não está em acordar cedo ou fazer listas. Está em alinhar o que se pensa com o que se faz, em não fingir, em não se enganar, em manter-se reto, mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o alicerce da alma firme. Sabe por que muitos desistem? Porque confundem desconforto com fracasso. Mas o desconforto é apenas o treino da alma. O desconforto lapida, expande, corrige. Se está doendo, talvez seja sinal de crescimento. E isso é exatamente o que Epicteto queria nos mostrar. Você não pode mudar o passado. Não pode adivinhar o futuro. Mas pode transformar sua atitude. Agora. Essa escolha, simples e silenciosa, é o que separa o comum do grandioso. O sábio não brilha no palco. Ele se molda no bastidor do cotidiano. Você não pode mudar o passado. Não pode adivinhar o futuro. Mas pode transformar sua atitude. Agora. Essa escolha, simples e silenciosa, é o que separa o comum do grandioso. O sábio não brilha no palco. Ele se molda no bastidor do cotidiano. Ninguém vai trilhar o caminho por você. Mas a boa notícia é, você já tem tudo o que precisa para começar. Dentro de você existe um filósofo adormecido, esperando ser despertado. Desperte-o com silêncio, com presença, com escolhas conscientes. Se essa reflexão tocou algo em você, respire fundo e leve essa filosofia para o seu dia, com leveza, com força e com verdade. Compartilhe nos comentários o que você está retirando da sua vida em silêncio. Vamos caminhar juntos, porque aqui, nós estoicos. Se essa jornada por ideias antigas despertou algo novo dentro de você, não ignore esse chamado. A filosofia estoica não é uma teoria distante. Ela é prática, é vida, é cura silenciosa para as dores modernas. Cada pensamento refletido é um passo rumo à liberdade interior. Se você sentiu que algo aqui fez sentido, então você já começou a caminhar. Não pare por aqui. Este é apenas o primeiro capítulo de algo maior. A força dos estoicos está na constância. E você não está sozinho. Aqui neste canal cultivamos diariamente essa mentalidade, firme, lúcida, consciente. Junte-se a essa comunidade que cresce em silêncio, mas com propósito. Se inscreva agora, ative o sino e caminhe com quem também escolheu viver com mais razão, coragem e serenidade. Aqui, não seguimos a multidão, seguimos a sabedoria milenar que atravessou impérios e chegou até você.
Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos explorar a mente de grandes filósofos como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e outros que, mesmo em meio à guerra, à escravidão ou à solidão do poder, mantiveram a alma firme como rocha. Prepare-se para conteúdos que vão desafiar seus pensamentos e te ajudar a tomar as rédeas da sua própria história. E tudo isso com leveza, clareza e propósito. Está pronto para continuar? Agora nos diga, o que você está removendo da sua vida em silêncio? Escreva nos comentários. Essa resposta pode não só mudar sua trajetória, mas também inspirar outros que estão ouvindo em silêncio, esperando por um sinal. E lembre-se, o mundo pode estar em ruínas lá fora, mas dentro, você pode ser fortaleza. Aqui, nós estoicos. Até o próximo vídeo.